Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Amém? Irmãos, boa é essa palavra. Hoje pela tarde, eu estava ali trabalhando e aí na porta lá do trabalho, da casa, nós vamos se mudar, e fui passando um rapaz de bicicleta, soltou da bicicleta, eu continuei pintando, ele se aproximou, olhou para mim e disse: quem morava nessa casa aqui era um senhor de idade, né? Eu disse: meu avô, avô da minha esposa, meu avô também. Ah, tá bom. Teve um rapaz que fez um serviço lá em casa, estava até me falando que ele estava falando da bica, né? Tá com problema a bica? Eu disse: dei uma olhadinha aqui, a bica ela está uma infiltração, mas eu já diagnostiquei o problema e vou fazer o serviço. Vamos colocar uma manta asfáltica. A bica e tal, deu umas explicações a ele, tá bom. Ele saiu, se mostrou preocupado. Aí eu continuei ali, ele olhou para mim e disse assim: o senhor daqui, o senhor é cristão, o senhor, noto que você é diferente, assim, passei aqui já umas 2 vezes. Eu disse: sou cristão. Aí ele olhou para mim e disse: o que é que você acha das testemunhas de Jeová? Eu primeiro expliquei a ele, falei meu nome a ele, né? Meu nome é Flávio. E você é cristão? Eu digo: sou. É da onde? Eu disse: rapaz, a gente prega um evangelho anticapitalista. Nós não nos envolvemos com as religiões evangélicas. Esse modelo aí que se encontra. Ele tomou um susto, olhou para mim e disse: o que é que você acha dos testemunhas de Jeová? Logo quando ele fez essa pergunta, eu de primeira mão diagnostiquei que ele era um russelita. Russelita é o nome dado às pessoas que seguem a religião fundada por Charles T. Russell, onde eles se denominam testemunhas de Jeová. De primeira mão, o Espírito Santo já acendeu dentro de mim, e eu procurei o jeito mais carinhoso de responder a ele, já que se ele me fez essa pergunta, obviamente ele é um russelita. Como é que eu vou responder a ele? Eu olhei para ele e disse: bem, o senhor gostaria de saber a minha opinião? Russelitas, né? Bem, um religioso iria dizer que é uma seita maligna. Eu pensei comigo. Um evangélico, obviamente, iria logo também demonizá-lo. Isso iria fechar toda a linha de diálogo entre eu e aquele homem.
aquela mulher olhou para Jesus e disse: como pode tu, sendo judeu, falar comigo, samaritana? Jesus, ele, em momento algum, entrou no campo da religiosidade. Eu já expliquei aqui que o modelo de evangelismo de Jesus estar ali naquele diálogo entre ele e a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, onde em nenhum momento ele entra em orgulho religioso, orgulho denominacional, ou em uma guerra ali que havia uma guerra geopolítica, uma guerra religiosa, que trouxe para o povo samaritano o desprezo, o racismo, o julgamento. E Jesus, ele sabia disso tudo e ele não entrou nessa. Então eu precisava manter um diálogo com aquele homem, aquela alma, aquele ser vivo, como Jesus iria conversar com ele. Ele me trouxe para o campo da religião, como aquela mulher queria trazer Jesus para o campo da religião e discutir. Como você pode falar comigo? Tu és judeu. Judeu não fala com samaritano. E ali eu disse: bem, você está me perguntando o que eu acho sobre os israelitas, sobre testemunha de Jeová. Na verdade, não era o nome Testemunho de Jeová, o nome era Torre de Vigia. É sobre isso que você está me perguntando? Depois do nome Torre de Vigia, se tornou a Sentinela. E depois, não sei como, chegou a um denominador comum que o nome desta instituição seria Salão das Testemunhas de Jeová. Foi fundada por Charles T. Russell no ano de 1897, mais ou menos. O seu pai, me parece que era um pastor protestante, ele chegou até a ter um pouco de relacionamento com Ellen White. Já ouvi falar algumas coisas sobre ele. Ele também foi enterrado em uma pirâmide porque gostava de algumas coisas ocultistas, energia cósmica, acreditava na constelação de Órion e algumas outras coisas. Inclusive, me parece que eu tenho alguns documentos que Hitler apoiou muito os testemunhos de Jeová na Segunda Guerra Mundial. Aí ele me interrompeu e disse: não, isso aí é uma grande mentira. Eu digo: tudo bem. Sim, mas você quer que eu diga o que é que eu acho dos testemunhos de Jeová? O que é que Paulo fala à igreja de Corinto? Que não pôde falar a homens espirituais porque havia ali pessoas que eram carnais, porque viviam com porfias, partidos e facções, e que isso é obra da carne, não é isso? O plano do propósito eterno de Deus Jeová era que os homens estivessem divididos entre religiões. Ele olhou para mim e disse: eu aceitei Jesus com 17 anos de idade na Assembleia de Deus. Fui um grande músico, pregador do Evangelho, por cerca de mais de 35 a 40 anos. E toda vez que eu pregava lá, eu era rebatido. Até que um dia eu comecei a estudar e fiz uma visita e descobri a verdade. Eu olhei para ele e disse: que bom que você descobriu a verdade, está no caminho. Fico muito feliz por você. Ele disse: Jesus, o Filho de Deus, Jeová, e o Espírito Santo, quando eu via um testemunho de Jeová, eu bloqueava a minha mente e eu não queria que ninguém falasse do meu Deus e do Filho do meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, nem tampouco falasse do Espírito Santo. Mas eu estava com a mente bloqueada, eu entendia errado.
Eu disse, que bom. Eu tenho que mostrar para esse homem que Jesus não é religião. Eu disse, bem, as Testemunhas de Jeová começou no ano de 1897, que bom. Mas você pode me informar o que é que então iria, ou o que aconteceu com as pessoas, os apóstolos e os discípulos e todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus antes de existir o Salão das Testemunhas de Jeová? Porque vocês foram fundados em 1897, me parece. E antes? Não existia o Salão das Testemunhas de Jeová. Então você quer me dizer que do ano 1 da era cristã, conforme o calendário gregoriano, que há um erro de 5 anos, nós estamos no ano 2027, mas estamos com um erro de 5 anos, quando faz o cálculo de Herodes, Tetrarca e essas coisas, passa-se a estrela de Belém, conforme a posição dos astros e a leitura dos astrônomos, me parece que há um erro de 5 anos, a menos. Mas não vamos olhar para isso. Então você está me dizendo que no ano 33, na morte de Cristo, e do ano 1 do seu nascimento, onde se passa a contar a nossa era cristã, da influência no Ocidente, porque lá na China está no ano 5.000 e tanto, em Israel no ano 5.000 e tanto, mas aqui o nosso calendário é conforme o gregoriano, estamos no ano 2022. Mas do ano 33, 34, quando Jesus funda a sua igreja, que é o corpo de Cristo, lá no Está Consumado na cruz, de lá até o ano 1897, não houve salvação, porque a única porta de Jeová passaria a ser depois do ano de 1897. Ele disse, bom raciocínio. Bem, mas não é bem assim. As Testemunhas de Jeová, a obra dele continuou. Sim, mas e aí? Você quer me dizer então que Jeová, o Todo-Poderoso, o Eterno, depende de uma instituição para que todo homem na face da terra seja salvo? Todas as religiões têm que fechar e todos têm que emergir para o salão das Testemunhas de Jeová. Ele, não é bem assim. Eu disse, eu não creio em associações, não creio em religiões e não creio em CNPJ. Eu creio naquilo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago fala, que a religião pura e imaculada diante de Deus, Jeová, é se manter puro diante da contaminação do mundo, se manter isento da contaminação do mundo e visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições. Essa é a religião pura, no seu significado do latim religare, religar o homem a Deus, cujo qual Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre o homem e Jeová. Não é isso que nos ensina as Escrituras na Epístola a Timóteo? Ele disse, sim, mas sim, nós temos resposta para essas coisas. Eu gostaria de estudar com você o livro Feliz alguma coisa. Eu disse, eu não estudo livros. Você não leu o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que ninguém jamais conheceu a mente de Deus, Jeová, a não ser o Espírito Santo que estava com ele e que foi nos dado para entendermos as Escrituras através do Espírito Santo? E Jesus também disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo que vos guiará toda a verdade. Por que agora você acha que as Escrituras precisam de livros paralelos para interpretá-la? Isso aí não é as gráficas, as religiões que faturam milhões e milhões em cima de obras literárias? Porém, as Escrituras dizem que toda Escritura divinamente inspirada serve para redaguir, corrigir, exortar. Eu particularmente leio alguns livros que o Espírito de Deus me orienta, e dali eu extraio. As Escrituras dizem, lê tudo e retende o que é bom. Até aí eu entendo. Mas eu gosto de meditar nas Escrituras, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Porque assim Paulo nos diz pelo seu Espírito, o Espírito de Deus, Jeová. Então, comparar a palavra com a própria palavra. De Gênesis e Apocalipse, as Escrituras ela é interpretada
por ela mesma. Você há de convir comigo que as teologias, as mentalidades humanas traduzem as escrituras ao seu bel prazer? O batista, o que crê os batistas, os que crê os metodistas, o que crê os menonitas, um diz que deve guardar o sábado como um adventista, o outro diz que não pode guardar o sábado, um diz que não pode ter barba, quando Deus deu barba ao homem, não deu à mulher. Aí tem a teologia calvinista, jacobiniana, a teologia anglicana, a teologia luterana, tem os testemunhos de Jeová. E aí, onde é que eu fico nisso tudo? Ele, não estou entendendo. Olha, meu nome é Ângelo. Eu disse, prazer, o meu é Flávio. Se o homem estiver lá na mata, no meio da mata, ele vai precisar vir aqui para testemunho de Jeová, lá ele lê nas escrituras e obedecendo, ele não será salvo? Você sabe o que é que eu creio, Ângelo? Eu creio naquilo que Jesus Cristo fala lá no livro de Mateus, que no fim do mundo, ele dará ordem aos seus anjos que vai fazer a colheita e separar o bode do meio das ovelhas. Não diz que vai vir buscar os batistas, os menonitas, os assembleanos, os anglicanos, nem os testemunhas de Jeová. Diz que ele vem buscar um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Nós precisamos, irmãos, ler as escrituras. Tu, porém, fala o que convém. O que é que convém? Gracejos indecentes? Paulo aos Efésios capítulo 5 diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como filhos amados, não com piadas, gargalhadas, gracejos indecentes, palavras torpes, coisas que não convém nem dizer, mas andeis como santos, como filhos da luz. Ao irmão Tito, jovem, ele está dizendo, fale o que convém. Lá em Efésios capítulo 4, ele está dizendo, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas saia da sua boca aquilo que serve para mútua edificação. A palavra mútua é mutualidade. Você fala a mim, me edifica, eu falo e edifico a você. E quando eu falo, eu não só edifico a você, mas edifico a mim mesmo, porque eu estou ouvindo a minha voz, mas o Espírito Santo é que está coligindo as palavras. Eu sou um instrumento, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Se Deus estiver me usando, porque muitos abrem a Bíblia e pregam. O padre prega, o pastor prega, o ancião prega, o sacerdote prega. Mas o Espírito de Deus vai testificar com o teu espírito quando é Deus que está falando. Os crentes bereanos, eles tinham conhecimento das Sagradas Escrituras. E os crentes bereanos, eles estavam sempre ouvindo Paulo pregar e conferindo para ver se aquelas coisas batiam com os textos. Porque nós estamos tratando, não é de uma compra de gado, onde eu preciso ir lá na fazenda e olhar o lote de gado que eu vou comprar. Eu não vou comprar um gado caro pelas vistas. Eu tenho que ir lá, analisar, pesquisar, ter experiência para olhar o olho do gado. O animal se comprava olhando os dentes, o cavalo, para ver se o animal era novo. Na compra dos negros, nossos pais, na escravidão, abria-se a boca dos nossos irmãos, nossos pais, para ver como estavam os dentes. Olha, se o animal não tem furúnculos, não tem doença, tomou as vacinas, porque ele vai comprar um gado, 2 milhões, 3 milhões de reais no lote, vai comprar um carro,
Ele vai olhar o motor do carro. E no que diz respeito à nossa salvação? Alguém está aí te ensinando, dizendo que o gato é lebre e comprando gato por lebre, porque faz pouco caso da palavra, faz pouco caso das escrituras sagradas. Não olha a qualidade. Você quando vai beber água, você olha a qualidade da água. Quando você vai beber água, você vê se a água está barrenta, se a água está suja, se a água é tratada, se a água, porventura, é de uma fonte de água perto de uma fossa, onde pode haver a contaminação de clorifórmios fecais. Se aquela água ela pode conter a verme cistosomose, a cistoma. Então, nós observamos as qualidades. E porque com a palavra de Deus nós queremos viver de qualquer maneira. Botou uma gravata, botou um paletó, alugou um galpão, construiu um púlpito, colocou umas cadeiras, colocou um irmão para ser diácono, registrou no cartório, registrou um estatuto, igreja pentecostal, igreja tal, fez um curso de diploma, formado em teologia, fez um curso, tem um certificado. É isso? É isso que vai abalizar que você é um pastor? Só isso? É isso que autentica que você foi enviado por Deus? O apóstolo Paulo, as pessoas estavam desconfiando dele. Não dava crédito que ele era apóstolo. E um dia ele escreve para os irmãos e diz: a prova que eu sou apóstolo é vocês. Porque fui eu que fui aí. Em outras palavras, vocês são meus filhos na fé. Estão firmados, doutrinados e ensinados. Vocês são a prova do meu apostolado. Vocês são a minha glória. Na igreja de Gálatas ele chegou a escrever dizendo: eu temo que tenha trabalhado, andado, sofrido em vão. Porque este evangelho aí que vocês estão querendo acreditar não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho, anátema. Palavra grega que significa maldito. Nós precisamos orar a Deus, orar ao Espírito Santo, orar a Deus pelo Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pedir ao Pai que nos instrua com o Espírito Santo, o guia que nos conduzirá na verdade. Eu aqui não estou discutindo com o Ângelo. Eu estava com pressa para pintar, o Espírito Santo disse assim: o que é mais importante, essa alma ou essa pintura? Eu disse: pronto, Jesus. Já estava dando atenção a ele.
e passei a dar mais atenção ainda. Eu não posso entrar no campo de que a minha religião é a certa, a sua é errada. Eu saí vencedor. Falei 3.500 versículos da Bíblia, calei a boca dele, glória a Deus. Não. A minha igreja está crescendo, a igreja do João não cresce. Não. A questão é se você é um instrumento de Deus. A questão é se você é um instrumento de Deus para levar a sua palavra. Isso aqui não é o campeonato baiano, a Copa do Mundo, de disputa de times para ver quem vai levantar o troféu. Não é nada disso. Esse pensamento são de pessoas que não conheceram a Jesus. Olhe a vida dos apóstolos. Olhe a vida dos discípulos. Olhe a vida da igreja do Senhor. Deus não nos chama para vivermos em disputa. Ele olhou para mim e disse assim: temos que pregar o Evangelho para sermos salvos. Eu disse: um banco de horas? Cada um de vocês tem que dar 1.200 horas anual para Jeová? Não é bem assim. Apontei para o Santo Espírito e disse: aquela religião também diz que a salvação vem por caridade. Você acredita nisso? Porque Paulo aos Efésios, ele diz que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus. Você acha que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Um ritual? Ir lá nas margens do rio Ganges tomar um banho de rio para me purificar? E uma vez no ano conversar com Maomé lá na Medina, em Meca? Que eu devo subir o Himalaia ou o Nepal, ou andar no caminho de Tiago de Camponella? Um ritual? Atingir o Samsara, o Niseya, o Nivarna? Praticar meditação transcendental? Você acredita nisso? Ele disse: não é bem assim. Eu digo: é como? Se eu estivesse lá numa selva com as escrituras e obedecendo, eu não seria salvo? Eu tinha que vir aqui e ir para o salão das testemunhas de Jeová, ou para a Assembleia de Deus, ou para a Batista, ou para qualquer outra religião? É assim que funciona? Você acha que Jesus não podia ter restaurado uma daquelas religiões? Os fariseus, os saduceus, os essênios, os iscariotes, um grupo revolucionário, e outras centenas e dezenas de pequenas religiões que já havia no tempo de Jesus, mas de menor expressão, por isso não foi falada sobre elas. O Sinédrio fazia parte só saduceus e fariseus, que era o maior grupo, por isso que é falado aqui nas Escrituras, mas existia dezenas e centenas. Um criam em anjos e outros não criam em anjos, e todos eram lendo a palavra que chegaram a um denominador comum. Os saduceus leram a Torá e diziam: não há anjos. Os fariseus diziam: há anjos, tudo daqui da palavra de Deus. Então cada placa de religião lê a palavra, interpreta de uma forma e funda a sua religião. E você quer que eu faça o quê?
que eu entre nessa ignorância, nessa carnalidade, nessa idiotice, nessa barbaridade? Você acha que Cristo está nisso? Que isso é evangelho? Massa de manobra, panótipo, coletividade mórbida. Sim, Paulo pregou, disse ele, lá em Atenas, ao Deus desconhecido. Eu disse, certo. Você sabe quem era o Deus desconhecido lá em Atenas? Era uma cidade pagã, e naquela avenida como essa aqui, a cada 3 metros eles construíram um altar ao Deus Vênus, ao Deus Afrodite, ao Deus Baco, ao Deus Saturno, ao Deus Apolo, e aí centenas e centenas de deuses naquela avenida. E um dia eles pararam e disseram assim: meu Deus, Deus nos acuda, e se tiver algum Deus em alguma imensidão do espaço, e ele ficar irado, porque nós não construímos um Deus, um altar para ele, e de repente, pode ser um Deus que a gente não conheça, e de repente, ele pode chegar aqui e destruir tudo, então vamos construir um altar para ele. Sim, mas que nome vamos colocar? Vamos colocar o nome Agnoteo, em grego, que significa ao Deus que nós não conhecemos. Então, meu querido, o eterno Deus Jeová usou Paulo, através do seu Espírito Santo, para em frente àquele altar, tomando por ponto e por base as Escrituras e como tema aquele texto, Agnoteo, ele ficou de pé e bradou para a multidão que ia passando com as oferendas, os tachos, para colocar os seus deuses. Ele parou em frente e disse: atenienses, varões, hoje eu vim aqui falar deste Deus que vocês não conhecem. Esse Deus foi o Deus que criou os céus, a terra e tudo o que há. E é sobre esse Deus que eu vim anunciar. Enviou seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, enquanto essas pessoas estiverem se sentindo melhor que a macumba, melhor que o espírita, melhor que fulano, melhor que cicrano, todos eles para Deus são a mesma coisa. Isso pode ser difícil, soar como uma barbaridade, mas se você não atingiu esse entendimento, um dia você vai atingir. Para Deus estão todos farinha da mesma panela. Os que são deles, no momento certo vão ouvir aquele brado de Apocalipse: sai dela, povo meu. O Espírito de Deus está falando, está iluminando, está libertando. Eles chamam muitas pessoas de desigrejado. Não é esse movimento de pessoas revoltadas, não. Não é movimento nenhum. É o Espírito que guia as pessoas que buscam a verdade. Quem sabe aquele homem, naquele momento, ao pensar que com proselitismo ia me converter aos russelitas, naquele momento, talvez o próprio Espírito Santo, vendo o amor que ele tem à verdade, pode ter conduzido ele até a mim, com um estratagema dele achar que vai me converter ao russelismo. Mas nós podemos estudar? Não podemos. Vou morar aqui. A minha sogra mora aqui atrás da sua casa. Ah, esse muro que tem um pé de banana, umas galinhas, isso é maravilha. Estamos perto. Mas o Espírito Santo me fez lembrar que eu falei de Jesus para esse homem há 10 anos atrás. Trabalhando, e ele ficou maravilhado com as palavras, só que saiu desta instituição, Assembleia de Deus, para ir para uma outra instituição. Os homens se ufanam, se sentem melhor uns dos outros, mas são cegos guiando cegos. E essa apostasia, essas mentiras, essas coisas que estão acontecendo em um grau maior e chegando ao conhecimento de todos, através das tecnologias, das redes sociais e do sistema de comunicação da internet via cabo de fibra ótica, essa ascensão da comunicação tem contribuído também para a descoberta de muitas coisas que vão por aí afora no mundo de heresias.
Então que nós possamos, irmãos, aprender nesta noite que precisamos de forma humilde aprender com Jesus, através do comportamento, das atitudes, e se possível e preciso for, pregar o Evangelho com as palavras. Não tendo precisão, prega o Evangelho através da sua própria vida, para que todos sendo glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus diz, né? Vós sois a luz do mundo, que os homens vendo as suas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Construir um lindo templo, bonito, todo informal, com uma brinquedoteca, com uma biblioteca, com um departamento de missões, com um piso de granito, portas de vidro, tudo muito belo, bonito. E os homens vendo isso, o templo de Salomão e outros templos, é isso que Deus vai ser glorificado? E os homens vendo suas roupas, seus carros, suas condições financeiras, sua gramatologia, seu conhecimento intelectual, Deus será glorificado. É isso que as Escrituras dizem? Vós sois a luz do mundo, que os homens vendo as suas obras em mim, nele, no Espírito Santo, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, amados, nós precisamos compreender o que é o Evangelho de Cristo, para o porquê que ele veio, para que ele se preza, qual o objetivo, qual a função da palavra libertadora. As Escrituras diz em Mateus 5, tocamos flauta e vocês não dançam. Porque veio Jesus, veio João Batista, não comia nem bebia, e diziam, tem demônio. Veio Jesus, comendo e bebendo, e disseram, é comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus deu uma pausa e disse, porém, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Se você é um filho de Deus, Jesus é a sabedoria, o verbo que se fez carne, nada sem a palavra foi feito, será justificado pelas nossas atitudes. Está escrito que os homens vendo as suas obras glorificam o Pai. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis filhos de Deus no meio de uma geração corrupta e perversa, ao qual vocês devem brilhar como estrelas no firmamento. Então, como deve ser a nossa conduta? A nossa vida de simplicidade, a nossa forma de se comunicar, de expressar, os nossos pensamentos na mente, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, nisso pensai. Como era o viver do povo santo do Senhor, da igreja? Era essa vida de luxúria? Era uma irmã esfarafatosa, no meio de uma feira gritando alto, kikikikakaka no meio da rua, com gargalhadas, com vestimentas, um homem que se veste sem nenhum objetivo de cobrir a nudez, mas de enaltecer partes do seu corpo. Como na Holanda as mulheres querem mostrar os seios pequenos, apertam o busto, o bustier. Se quer nos Estados Unidos aumentar, coloca silicone. Quer mostrar as nádegas, coloca silicone se não tiver. Quer mostrar os pelos pubianos que emendam com o umbigo, colocam calças Saint-Tropez, calças sem cós, baixo, não usam peças íntimas, divide as peças íntimas com suas calças, com tecidos de lycra. Homens que faz das vestes uma sedução, que não há nenhum papel. Os grandes estilistas, a maioria deles, com um espírito afeminados, os afeminados não herdarão o reino de Deus. E aí foi inventando as palavras cote, recorte, decote, acorta aqui para mostrar um pouco isso dos bustos. E se nós que temos o Espírito Santo, as Escrituras, os psicólogos, os psiquiatras aí dizem, os psicanalistas, que a vestimenta é uma expressão daquilo que a gente acha que é. Gosta de pedagogia, de psicologia?
psicanálise, o homem se veste para expressar aquilo que ele acha que ele é. Então uma mulher que se sente gostosona, ela quer mostrar que ela é gostosona. Ele vai tentar usar isso. Um homem vai tentar usar suas armas e seus dotes para flertar para copular com a presa, com o sexo oposto. Porém, as escrituras, eu estou dando aqui só um exemplo da nossa. As escrituras, elas nos ensinam que a roupa só tem um papel: cobrir a nudez. Você já viu como é as roupas no Oriente Médio? Você viu algum modelo da bata que segue até hoje, como Jesus usava? A diferença do vestido do homem para a mulher é apenas um detalhe. Você vê como é as roupas aqui do ocidental, do ocidente? Um Christian Dior, estilista. As influências de Simone de Beauvoir, da sexóloga norte-americana Brett Friedman, da brasileira Leila Diniz. Já viu as influências? As marcas que foram dando, Pierre Cardin, modas, desfiles, moda inverno-verão, roupa unissex. Se nós não atentarmos para a palavra, que é ela que deve conduzir a nossa vida, é ela que deve moldar a nossa vida, não vos conformeis com o mundo, mas aí o mundo vai moldando você nisso também. No linguajar, no português, no falar, no olhar, no ouvir, no sentir. Uma geração corrupta e perversa são irreconciliáveis. Tempos difíceis, não há diálogo, detratores, odiernos, raivosos, saem por aí fazendo anarquismo, badernas, violentos, inimigos de Deus, desrespeitosos. Veja como o mundo vai moldando o que é seu. E isso vai atingindo também as religiões, porque não contém Deus. Não contém a palavra, apenas usa a palavra como estratagema para se enriquecerem. O Deus deles é o bem-estar, é o ventre, só cuidam das coisas terrenas. Eu vos exorto, meus filhos, até com lágrimas nos olhos, são inimigos da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Que nós possamos, como Igreja Santa do Senhor, falar e viver a sã doutrina. Os dias são maus, não tem nada lá fora. O que tem lá fora é Big Brother. O que tem lá fora é novela. Marcha para Jesus. Festas. O que tem lá fora são carnavais. Vamos ter cuidado, irmãos. Vigiai e orai, para que aquele dia não venha como um laço. Virá como um laço sobre quem? Sobre todos os habitantes da terra. Não tem arrebatamento. Virá como um laço, é sobre todos que vão estar aqui. O grande dia do Senhor. Que os vossos corações não se carreguem com glutonarias
e com as coisas desta vida, para que aquele dia, que dia? Do arrebatamento? Não, o dia que ele virá. Porque virá como um laço para quem? Para a igreja do Senhor? Não, virá como um laço para quem? Para os habitantes da terra que não querem emendar os seus caminhos e se arrependerem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As boas novas, a palavra. Saia da contenda, do fuxico, da mentira, da pornografia, dos pensamentos. Cumpra o seu papel, bom funcionário, para que todos sejam, o nome do Senhor não seja blasfemado, temendo as autoridades do Senhor. Vós, maridos, ameis vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, obedeceis, sede submissos aos vossos maridos, como a igreja é a Cristo, o cabeça. São instruções. O que mais? O apóstolo Tiago disse: ninguém diga que os mandamentos do Senhor estão na lua, está em algum lugar, nos altos céus, de difícil para ir buscar. Não. Quer complicar? O quadrado da hipotenusa, a tabela periódica, o cálculo de equação do segundo grau, o cálculo tem que usar uma calculadora científica, não porque a hermenêutica da parafuseta, da apologética, e só isso criando ciência e dificultando, vocês não entram. Estão sentados nas cátedras de Moisés, não entram e nem deixam os que querem entrar, porque com fardos e doutrinas de homens, colocam fardos pesados sobre a vida dos leigos. O que é que queremos, irmãos? Trazer o Evangelho às glórias humanas? Fulano de tal se converteu ao Evangelho, agora é crente. A igreja católica perdeu. Isso aqui é uma disputa? O cantor sertanejo agora é gospel. E faz uma cadeira de papa para ele aqui. Ele é melhor que os outros. Tira esse daqui e coloca aquele, irmãos. Isso não é a vida de Cristo. Não é a vida da igreja. Tenha cuidado. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Santo Deus e Pai eterno, Deus de infinita misericórdia, nós te agradecemos pela tua palavra que é a mesma. O apóstolo Paulo disse: para mim não me é cansativo falar todo dia as mesmas coisas, e para vós uma segurança. Uma pessoa que é viciada no álcool, ele bebe álcool até dar como alcoólico. Assim deveria ser a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós precisávamos enchermos até a tampa, uma medida sacudida e transbordante, não para ter um coma alcoólico, porque a palavra não fará isso, mas a tua palavra nos diz que a palavra de Deus habite ricamente e abundantemente em vossos corações, e aí nós seremos cheios do teu Espírito, seremos controlados pela tua palavra, e se a tua palavra estiver em nós, e nós estiver em vós, tudo que nós pedimos conforme a palavra, e dirigido pela palavra, será feito. Portanto, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que nós não possamos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes, que nós não venhamos estar nos enganando com falsos discursos. Nós te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, as ricas e doces consolações do Divino Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja com todos, de agora e para todos sempre, e todos digam amém. Amanhã estaremos aqui dando sequência a esta campanha de oração. Deus abençoe a todos.